Descansar. Quem gosta de dormir? Eita, tem uns aí que não gostam de dormir não, gosta de ficar acordado. Ei, Paulo, tu gosta de ficar acordado? Gosta de dormir não, é? Rapaz, que coisa estranha, porque eu, particularmente, eu gosto de dormir. Apesar de algumas vezes eu dormir pouco. Eu gosto de dormir. Certo? E dormir é muito bom, serve para grandes coisas o nosso sono. Bom, senhoras e senhores, já estamos aqui exatamente na rua Luiz Maranhão, bairro Álvaro, Fortaleza, Ceará, Nordeste do Brasil, nesta noite do dia 21 de janeiro de 2025, para apresentarmos a vocês mais uma missão Caleb, que é uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que será proferida aqui exatamente pelo professor William Ferreira. Vamos ouvir. Vamos ouvi-lo. Baixa só um pouquinho aí meu microfone. Enfim, nós iremos estudar sobre isso. Pronto, aí tá bom. Pode passar o slide. Olha só. Você gostaria de ter um dia de folga? Quem é que não gosta de um dia de folga, né? Ainda mais quando é aqueles feriados emendados um no outro, né? Assim, que o pessoal coloca quinta, sexta e folga sábado, domingo, né? Principalmente quem faz faculdade, é de escola, né? Emenda logo tudo, descansa logo um bocado de dia, vai para casa de praia, vai fazer almoço com a família, vai correr no meio da rua, vai fazer uma ruma de coisa, né? Então folgar é a melhor coisa que existe. A melhor coisa que existe é folgar, né? Pode ir passando. Olha só. Antes que o ser humano viesse a sentir o desejo pelo descanso, Deus havia criado um dia separado somente para isso, né? Então Deus, ele foi o arquiteto desse mundo. Nós estudamos que Deus, ele criou cada coisa em seu respectivo dia, né? A cada dia que passava, Deus, ele foi criando cada coisa. E uma coisa que nós sabemos, querido, é que nós temos quantos dias na semana? Vocês sabem? 7 dias na semana. E durante esses dias da semana, Deus, ele fez a sua criação durante 6 dias. E nós iremos estudar um ponto muito interessante sobre isso. Pode passar. Vamos abrir nossa Bíblia. Missão Caleb. Gênesis capítulo noite 2, dia verso 1 ao 3. De janeiro de Quem tiver sem Bíblia e quiser uma Bíblia, levante a mão aí, que o pessoal da equipe vai entregar para vocês. Certo? Levante a sua mão para você acompanhar e comprovar o que a gente está lendo, tá bom? Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Missão Caleb. Estamos exatamente à rua Luiz Maranhão, bairro Álvaro, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Nesta noite do dia 21 de janeiro de 2025. Aí, levante sua mão. Missão Caleb é a iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro. E este é o professor William Ferreira. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá, pessoal? Obrigado. Observe aqui o professor Fernando Veras. Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro. Você aí um pouquinho a Bíblia, né? Vai ter a introdução, um índice, alguns mapas. Estamos exatamente à rua Luiz Maranhão, e aí depois vai começar o livro de Gênesis e você vai no capítulo 2. O capítulo é o número grande, certo? E este é o professor William Ferreira. O pessoal que está encontrando, certo? Amém? Todos encontraram? Podemos ler? Diz assim, ó. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador tinha feito. Olha só uma coisa interessante. Deus, ele havia criado todas as coisas, né, durante toda a semana. E aí, quando chegou o dia sétimo, né, Deus, ele descansou nesse dia. Ele fez 3 coisas em relação a esse dia. Ele descansou, santificou e abençoou esse dia. E agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Deus, ele se cansa? Você acha que Deus, ele se cansa? Então, por que razão que ele descansou? E aí, vamos pensar, botar a nossa Missão Caleb. Por que ele descansou se Deus não se cansa? 21
de janeiro de 2025. Então, a senhora está dizendo que Deus ele fez isso já pensando no ser humano. Uma forma de dar o exemplo, né? Muito bem. Bem interessante esse ponto de vista. Querido, de fato, Deus ele não se cansa. Até porque Deus, a única coisa que Deus ele criou, né, fazendo com as próprias mãos, foi o ser humano. Porque todas as outras coisas que Deus criou, ele falou com a boca. Ele fala assim, ó, haja peixes, haja os luzeiros, haja vegetação, haja animais domésticos, haja animais selvagens. Então, muitas das coisas que ele criou nos outros dias, ele criou falando, com a própria palavra. Mas o ser humano foi uma das coisas, uma das exceções que ele criou com a própria mão. Certo? E no sétimo dia, Deus ele descansou simplesmente para nos dar um grande exemplo. Querido, uma coisa que eu sempre posto nas minhas redes sociais é em relação ao descanso. Se você olhar nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram, eu sempre coloco lá, pessoal, aproveite o fim de semana e descanse, porque você não é de ferro. É um bordão que ficou comigo, né? O pessoal, e sempre, toda vida que eu esqueço de postar, o pessoal me cobra. Cadê a tua postagem? Cadê? Né? Então, Deus ele fez isso, ele descansou nesse dia sétimo, primeiro para nos dar um exemplo e para mostrar que nós, como seres humanos, precisamos também de um descanso. Muitas vezes nós somos tão habitolados em trabalho, em escola, faculdade, em não sei o que, em isso e aquilo, que muitas vezes nós esquecemos de descansar. E Deus ele pensou exatamente nesse dia, o dia sétimo, que é o sábado, para o descanso do ser humano. Certo? Então Deus ele fez isso inteligentemente pensando em mim e você, né? O sábado ele foi criado por causa do homem. Nós não fomos criados por causa do sábado. Deus ele criou o sábado, criou o dia sétimo pensando nos seus filhos para dar um descanso a eles. Pode passar. Pessoal, se vocês ficarem com alguma dúvida, pode levantar a mão e perguntar, tá? Não tenha vergonha não. Outra pergunta, olha só, nenenzinha, a coisa mais linda. Essa ali era eu quando eu era bebê, a coisa mais linda desse universo. Olha só, o sábado faz parte da lei de Deus, então nós iremos entender isso. Passa aí que nós vamos ler Deuteronômio capítulo 5. Hã? É Gênesis? A gente acabou de ler esse texto, passa para o próximo. Agora é Deuteronômio. Acertei. Deuteronômio capítulo 5. Abra aí sua Bíblia. O pessoal da equipe aqui puder ajudar, por favor, o pessoal a encontrar. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, gente. Começa lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Enquanto você procura aí, eu vou lhe dizer uma curiosidade. Esses primeiros 5 livros da Bíblia são chamados de Pentateuco, certo? Deuteronômio capítulo 5, verso 12 a 15. São chamados de Pentateuco, certo? E esses livros foram escritos por Moisés, ok? Moisés foi o responsável por ter escrito os 5 primeiros livros da Bíblia, certo? Missão Caleb, 25 de janeiro de 21 de janeiro de 2025. Estamos exatamente à rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Missão Caleb é uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N. E esse é o professor William Ferreira. Guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento ou qualquer outro, seus animais não estrangeiros das suas portas para dentro, para que o seu servo e sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso, o Senhor seu Deus ordenou que você guardasse
o dia de sábado. Então, querido, eu vou lhe explicar aqui um contexto. Esse capítulo 5 aqui de Deuteronômio, ele é uma reprise, ele é uma repetição lá de Êxodo capítulo 20. Não sei se você lembra, mas ontem nós estudamos sobre a lei de Deus. E eu falei para vocês que os 10 mandamentos eles estão lá escritos em Êxodo capítulo 20. E você pode notar uma diferença quando ele vai começar a falar sobre esse mandamento, sobre a guarda do sábado. Em Êxodo ele fala assim, ó, lembra-te do dia de sábado. Já aqui em Deuteronômio ele fala guarde o dia de sábado. Então fica como algo mais imperativo, mais como uma ordem. Então, querido, respondendo a pergunta que apareceu ali, o sábado ele faz parte e compõe também a lei de Deus, né? Então Deus ele esteve, né, ordenando, né, não só dando o exemplo lá no Éden, quando ele descansou de toda a obra que ele tinha feito da criação da terra, mas ele também pediu ao seu povo, o povo de Deus, a qual nós também fazemos parte, certo? Muitas pessoas se enganam, mas essa lei era para os judeus. Isso não é verdade, porque mais na frente nós iremos entender que o dia de sábado nós continuaremos adorando a Deus de um sábado a outro lá na eternidade, certo? Então mais na frente nós iremos ler isso, certo? Não vamos pular etapas. Então a guarda do sábado faz parte dos 10 mandamentos, certo? É algo que é muito banalizado no mundo cristão, né? Muitas pessoas ignoram isso e vêm dizer que o sábado foi abolido. Só que ontem nós estudamos que a palavra de Deus ela não pode ser mudada. E nós estudamos também que Jesus ele veio para cumprir a lei e não para revogar, e não para abolir. Então a lei de Deus ela é eterna, certo? Então nós podemos ver que o dia de sábado ele está sim composto aqui nos 10 mandamentos. E o que o Senhor diz, olha, descanse nesse dia, em 6 dias você trabalhe, faça toda a sua obra, mas tire um dia para você descansar, tire um dia para você adorar a Deus, né? Porque o sábado é isso, o sábado ele é uma memória da criação de Deus lá no Éden, e também um memorial da redenção de Jesus Cristo. Porque eu não sei se você sabe, Jesus Cristo ele morreu numa sexta-feira, né, que a gente chama o quê? De sexta da paixão, não é verdade? E aí tem o sábado, né? Cristo ele passou todo o sábado morto, né? E no domingo foi que ele ressuscitou. Então até mesmo em sua morte, Cristo ele deu um grande exemplo de que o sábado é para ser descansado. E quando Cristo ressuscitou, ele voltou às suas atividades. Primeiro ele foi aparecer aos discípulos e ele continuou mais algum tempo aqui na terra, cuidando dos discípulos, das pessoas, né? Fazendo suas obras. Então até nisso Cristo ele deu um exemplo, certo? E nós continuaremos estudando e vendo alguns outros pontos. Gente, é um tema complicado, eu sei, não é fácil, mas se você tiver dúvida, me pergunte, não fique calado, não guarde sua dúvida, porque a sua dúvida pode ser a do coleguinha ao lado, tá bom? Pode levantar a mão aí que a gente desenrola. Pode passar? Olha só, o sábado ele serve para lembrar de duas coisas, são 2 propósitos, olha só. Ele lembra a criação e a redenção. Por que a criação? Porque Deus criou tudo em 6 dias e no 7º ele descansou, santificou e abençoou. E por que a redenção? Como eu disse para vocês, o processo da morte de Cristo. Morreu na sexta, passou todo o sábado descansando, porque nós estudamos que a morte ela é um descanso e não um sofrimento eterno, certo? E ao domingo ele voltou às suas atividades. Pode passar, por favor. Missão Caleb. O sábado ele é um símbolo da liberdade em Cristo. Um dia para esquecer as preocupações e uma prévia da eternidade. Então o sábado ele não é nada misterioso. Não é que, guarde o sábado, quer dizer que eu vou virar uma planta, essa árvore aqui e vou ficar parado. Eu não vou tomar banho, eu não vou comer, eu não vou fazer nada, sabe? Eu vou ficar aqui olhando o tempo passar, né? E tal, e é isso. Não, não é isso. O sábado ele tem um propósito específico. E esse propósito é, claro, o descanso físico, um descanso espiritual, porque, querido, cientificamente falando, o nosso corpo, ele precisa de descanso. Por mais que a gente durma 8 horas por dia durante a semana, vai chegando no final de semana, a gente tá só o pó, tá só o resto, tá cansado. Eu tava falando ali pro pessoal, cadê? Era a Cat, que era uma garotinha, eu tava falando pra ela. Rapaz, não deu nem um mês de semana, eu já tô acabado. Eu, falando de mim, eu já tô acabado. Eu tava ali bocejando, a Celina olhou pra mim, tava morrendo de rir de mim, ó. Eu tava ali bocejando, tava só o pó da rabiola. E nós, seres humanos, precisamos de um dia. E Deus, ele separou esse dia pensando na gente.
certo? Ele não pensou no ser humano para o sábado, não, foi ao contrário. O sábado foi criado como um presente para a gente, certo? Pode passar. Olha só. O que se faz aos sábados? Olha só, será que eu viro uma planta no sábado? Será que eu viro um defunto? O que é que eu faço no sábado, né? Vamos ver aqui o que é que nós fazemos no sábado. Olha só, pode passar. Acho que é texto bíblico na próxima, é isso mesmo. O texto é Isaías, capítulo 59, versos 13 e 14. Olha só. Tá lá pro meio da Bíblia. O pessoal da equipe vai auxiliar vocês aí. Cadê o pessoal da equipe para ver a Bíblia? Abre aqui a Bíblia do povo. Cuida na fuga. Isaías. Aí é o primeiro dia da semana. Domingo. Sábado é o 7. Foi o dia que Jesus tirou para descansar. Trabalhou domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado, ele tirou para descansar. Isso. Justamente. Aí, ó, o texto é Isaías 59, versos 13 e 14. Querido, eu acho que ali foi um erro de digitação, tá? É o capítulo 58, na verdade, tá? Não é o 59, é o 58. Aqui é um repórter. E aí, garoto? Estamos exatamente à rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil, nesta noite do dia 21 de janeiro de 2025. Estamos observando justamente aqui mais uma missão Caleb, que é uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro Wayne. E esse é o professor Isaías William 58, Ferreira. 13 e 14. Todos encontraram? Vamos ler, ó. Diz assim, ó. Isso aqui foi Deus falando. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. E eu os farei cavalgar sobre os altos da terra, e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então olha só, querido, o que é que você faz no sábado? Você deixa as suas preocupações de lado. Por exemplo, eu faço faculdade e trabalho. Quando chega o dia de sábado, eu não quero nem saber, não fale nem em faculdade perto de mim, que eu não tô nem aí. Ah, tá devendo trabalho. É sábado, não quero nem saber. Faculdade fique no canto dela. Ah, tem cliente para atender. O cliente fique no canto dele. Passou o sábado, eu vou atender o cliente, né? Porque eu trabalho também com vendas, né? E eu tenho muitos clientes que falam comigo pelo celular. Aí o pessoal manda mensagem no sábado, eu deixo lá falando. Quando passa o sábado, aí eu vou e atendo eles. Mas eu deixo de vender? Não deixo de vender. Eu consigo ganhar meu dinheiro apesar disso. Sabe por quê? Porque quando nós somos fiéis a Deus, ao que Ele pede, Ele nos abençoa, querido. Ele nos abençoa. Deus, Ele cuida desses detalhes, certo? Então, o que é que nós fazemos no dia de sábado? A gente joga as nossas preocupações de lado. A gente começa a viver uma nova vida, uma alegria, separando esse dia para adorar a Deus, né? Até mesmo para ir à igreja, para louvar o nome do Senhor, né? Então, esse dia foi separado por Deus para isso, para eu esquecer minhas preocupações. Porque a nossa vida é cheia de preocupação. É conta de água, é conta de luz, é aluguel, é filho que dá trabalho, é o que mais? Enfim, uma arruma de coisas na vida. E nós temos muitas preocupações. E Deus, Ele fez esse dia justamente para isso. Para a gente sentir uma alegria a mais de estar na presença dEle, né? Então, são dois detalhes. Primeiro, deixar minhas preocupações de lado. Quero saber de trabalho. Nesse dia, meu foco é Deus. Segundo, adoração. Para adorar a Deus, para orar, para louvar, para estudar a palavra dEle. Esse foi o dia que Deus escolheu e separou pensando em nós. Pode passar aí o slide. Olha só, vamos ver o que é que diz. O sábado foi instituído somente para os judeus.
né? Um questionamento que fica muito, porque muitas pessoas dizem, olha, mas você está falando isso aí, mas isso aí foi só para os judeus, né? Os judeus é que guardam, e nós iremos entender isso agora. Pode passar. Olha só, o texto bíblico é Isaías 56, verso 2 a 8. Ainda no mesmo livro. Você estava no capítulo 58, né? E agora nós iremos para o 56. Então volta só um pouquinho. Capítulo é o número grande, certo? Isaías 56, ok? Verso 2 a 8. Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreiro. Esse é o professor William Ferreira. Estamos exatamente à rua Luiz Guimarães, bairro Alvoreiro, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Nesta noite do dia 21 de janeiro de 2025. Deixa eu confirmar só se é esse verso aqui, porque eu acho que esses slides estão com alguns erros, tá? Eu acho que tá um erro ali no slide, pessoal, mas eu vou pesquisar aqui o versículo rapidinho para vocês, para não ficar sem esse entendimento, tá? Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreiro. Estamos exatamente à rua Luiz Guimarães, bairro Alvoreiro, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. E este é o professor William Ferreira. Oi? Missão Caleb, repetimos, é uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoreiro. E estamos na rua Luiz Guimarães, bairro Alvoreiro, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Agora sim. Tá explicado por quê, porque eu estava no capítulo errado. Foi só isso mesmo, gente, eu estava no capítulo errado. Olha só, diz assim, ó, Isaías, capítulo 56, certo? Nós iremos ler o versículo 6 e 7, olha só. Aos estrangeiros que se aproximaram do Senhor para o servir e amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos dele, só um minuto que o vento está forte. Sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, querido, olha, o versículo logo no 6, ele diz assim, ó, todos os que guardam o sábado, ou seja, todos, sem exceção, não profanando e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Então, querido, nós devemos quebrar essa ideia que é muito trazida de que o sábado foi instituído somente para o povo judeu. E isso não é verdade, isso foram para todos. Todos aqueles que têm conhecimento dessa verdade, porque isso é uma verdade de Deus, que ela é muito escondida, certo? Para falar essa realidade para vocês, mas que ela foi instituída para todos nós, foi para o ser humano, né? Na própria palavra de Deus diz que Deus ele criou o sábado por conta do homem, né? Pensando na gente. Então, o sábado é para todos, não somente para uma classe, para um tipo de gente específica, não, para todos, certo? Pode passar. Olha só, até quando nós devemos guardar o sábado, né? Lembrando que ontem nós estudamos que a lei de Deus, ela é imutável, ou seja, ela não pode mudar, certo? E nós aprendemos também que a palavra, os céus passam, as árvores caem, as folhas secam, mas a palavra de Deus, ela permanece para todo o sempre, certo? E nós iremos entender até quando nós iremos guardar esse dia. Pode passar aí. Acho que também é no livro de Isaías que nós vamos ler. Isaías, capítulo... Isaías 66. Dessa vez eu prometo que eu não erro o capítulo. Isaías, capítulo 66.
Missão capítulo Caleb, 66 e o verso é o 23. Uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoredo. Estamos exatamente à rua Luiz Guimarães, bairro Alvoredo, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. E este é o professor William Ferreira. Querido, vamos ler a partir do verso 22, que a gente consegue pegar um contexto melhor, tá bom? Isaías capítulo 66, verso 22 e 23. Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvoredo. Todos encontraram? Iremos ler. Diz assim, ó. Porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer. Então isso aqui já é, né, pós a volta de Jesus, que a gente estudou que Jesus ele vai voltar. Nós passaremos um tempo de 1000 anos lá no céu e a terra ela vai ser restaurada. Ela vai ser renovada. E aqui Deus ele já está falando justamente disso. Os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim também estão diante de mim a posteridade, o nome de vocês. De uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, olha só, de um sábado a outro, toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor. Então, querido, na eternidade, na nova terra que Deus ele há de criar, nós continuaremos adorando ao Senhor de um sábado a outro. Porque este dia faz parte da lei de Deus, e uma lei que é eterna, uma lei que é imutável, certo? Que não pode ser mudada nunca, certo? Então Deus ele instituiu isso, de um sábado a outro iremos adorar ao Senhor na eternidade, certo? Pode ir passando. Olha só. Porei minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Isso está lá escrito em Hebreus capítulo 8, verso 10 e 11. Pode passar. Pronto. Querido, por hoje nós finalizamos esse contexto. Eu sei que é um tema bem complicado de se entender, até mesmo de se aceitar, mas, querido, essa é a realidade, é a verdade que eu estou pregando e mostrando para você, né? Porque é tanto que eu ofereço as Bíblias para que vocês possam provar junto comigo que esse conhecimento não é meu. O que eu estou mostrando aqui a vocês durante todos esses dias, né, desde que começamos até aqui, são as verdades da palavra de Deus, e que estão escritas em qualquer Bíblia que você procurar. Você pode procurar em qualquer Bíblia, coloque em Êxodo capítulo 20, todos os versículos que nós lemos. Nós iremos ver que o sábado de Deus ele é uma instituição. E é um dia que deve ser observado, que deve ser guardado, que deve ser respeitado. Porque não é um dia qualquer, porque Deus ele abençoou e santificou esse dia. Então nós devemos esquecer tudo, né, que é em relação à nossa vida. Trabalho, faculdade, problemas, enfim, devemos esquecer tudo isso e focar no Senhor. Porque Ele reservou esse dia e Ele pede somente esse dia para nós. Ele diz, em 6 dias você trabalhe, faça toda a sua obra, mas no 7º dia, descanse e desfrute das minhas bênçãos, porque eu as oferecerei a você. Amém? Querido, vamos nos colocar de pé para a gente orar, né? E logo depois nós teremos o sorteio, ok? Se ficou alguma dúvida, querido, algum questionamento sobre hoje, você pode me chamar para o canto para a gente conversar, tá bom? Fique com vergonha. Oremos. Senhor, Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar mais uma vez Sua palavra. Senhor, nós estudamos aqui uma verdade, que é a verdade do dia de descanso, um dia de sábado que o Senhor reservou, e nós vimos hoje isso na Tua palavra, através da única palavra, fonte da verdade. Então, Pai, que o Senhor possa nos ajudar a entender isso, a aceitar, porque o dia de sábado ele é um dia santo, é um dia que deve ser observado e desfrutado, para esquecer os problemas da nossa vida, as preocupações. O Senhor é tão perfeito que até nisso o Senhor pensou, que o ser humano ele precisaria de pelo menos um dia para repousar, para descansar, para Te adorar. Então, Pai, nos ajude a estar nesse dia Te respeitando, Te adorando, Te buscando e querendo todos os dias estar perto de Ti. Não somente nesse dia, mas todos os dias da nossa vida, mas especialmente nesse. Que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, Senhor. Que o Senhor guarde
cada um que está aqui presente, as famílias de cada um, e que o Senhor possa continuar nos trazendo todos os dias para escutar e aprender das suas verdades. Em nome de Jesus, amém. Vamos ter agora o sorteio. Está aí, senhoras e senhores, portanto, concluída a retórica alusiva à palavra de Nosso Senhor. Vamos começar agora o sorteio, tá, meu povo? Exatamente nessa noite do dia 21 de janeiro de 2025. A gente só tira se tiver a música animada, para dar mais sorte, proferida, né? Pelo professor William Ferreira. Portanto, concluída mais uma missão Caleb aqui a Rua Luiz Marais, bairro Álvaro Verde, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do bairro de Álvaro Verde. Valeu, Jesus!